eu começo te explicando que um departamento jurídico de um clube é como se fosse é como se estivesse tratando de uma grande empresa. Porque o Paysandu não é somente 30 jogadores. O Paysandu tem mais de 100 funcionários diretos e indiretos. E essa engrenagem é quem toma conta do departamento jurídico, desde o seu nascedouro, desde a contratação até a sua dispensa. Com a mudança, o que aconteceu? Hoje o atual presidente ele vem do departamento jurídico. Então foi ele que monta aquela primeira carcaça que dá muito certo. Né? Ele olha e monta dentro do clube, né? Isso é muito importante. O Paysandu hoje está no mesmo quilate dos grandes clubes. O Paysandu hoje tem o seu próprio departamento jurídico, né? Ele não terceiriza. Né? Então, cada um dos colegas que estão aqui, eles tomam conta de uma área, né? E tomam conta bem profundamente. Isso não significa que eles trabalham só numa área, né? Cada um tem a sua expertise. Né? Então, para você ter uma ideia, na parte do futebol, com a mudança de diretoria, se buscou o quê? Voltar, de qualquer maneira, a ter um mínimo de organização. Né? Então, não abrimos mão, como eu fui convidado para ser diretor jurídico, de participar desde o nascedouro até, por que não dizer, o desate final. Ou seja, quando o departamento de futebol faz as tratativas da contratação daquele atleta, né, este documento ele não pode deixar de vir às mãos de quem toma conta. Né? Que no caso é... Igor. Não, o sobrenome. É o Igor Cardoso que toma conta e chega tudo na mão dele. Ele tem poder de vetar? Não, ele não tem poder de vetar. Ele tem poder de, ao analisar o documento, né, sugerir mudanças que sejam pró-clube. Né? Para quê? Para diminuir muito esse risco quando o amor termina, no final dos contratos. E aqui é a grande reclamação de todos, e é o que hoje o Paysandu sofre muito, né, de contratos lá atrás. É importante sempre entender que o departamento jurídico não tem poder nenhum de, caso a diretoria queira formatar um contrato diferente, de barrar. Mas sugere e deixa claro que aquilo ali talvez não seja o melhor a ser feito. Né? Passa por ele, a negociação volta para a diretoria de futebol, eles fazem a tratativa, fechou, confecciona aqui. Manda para lá, assina contrato, apresenta para o público. Então existe uma correria. Todos esses colegas aqui trabalharam. E não é brincadeira não. Na noite de Natal estavam trabalhando. Por quê? Porque a gente precisava apresentar os jogadores no outro dia. Então, isso o público não vê. Né? O público só vê que perdeu aquela ação trabalhista, o jurídico é ruim. Não, o jurídico não é ruim. O juiz, se a gente pagar, a gente não vai ter problema nenhum. Então a questão é outra. O que desde a minha entrada, e a gente já fechou isso aqui como um dogma nosso, a gente vai fazer um trabalho de prevenção dentro do clube. Então, nossa assessoria, nosso assessoramento é preventivo, para evitar o problema. Né? Então, ano passado, o Paysandu teve quase nenhuma derrota nas questões desportivas. Né? Você sempre ouvia que o clube tal, lá no STJD, vai perder tantos mandos de campo, o jogador tal foi condenado e não vai poder jogar tantas partidas. Mas não teve nada no passado. Por quê? Porque foi exitoso, foi muito bem tratado, né, por quem estava à frente. Né? E que foi o Matheus Casemiro que estava à frente. Que era o Matheus que estava à frente. Isso ninguém sabe. Então, ele teve vitórias ao clube e o clube não teve pior situação por conta disso. Mas não aparece muito. Né? Aquele mando de campo, aquela perda de mando de campo ali, as multas, as questões financeiras, nada disso nós sofremos. Ou seja, ele está à frente disso. As questões trabalhistas estão a cargo
seja da Gabriela, que é a nossa estagiária e faz tudo, trabalha em todas as áreas administrativas e acompanha em todas as questões judiciais, né? E o trabalhista, que está a cargo do Andrei Damasceno, né? Que é o que está à frente das questões trabalhistas, ou seja, o da moda está com ele, né? Que são as perguntas que vêm depois certamente. É que o Paysandu não pode olhar só para trás, o Paysandu tem que fazer o presente para olhar o futuro, né? Para botar o trem de volta nos trilhos, né? Então o passado, cada um vai falar aqui com certeza, mas o que a gente está olhando muito nesse momento é todos os atos que o presidente nos solicita, análise de contrato, de franquia, nossos patrocínios, nosso cotidiano aqui com atletas, com jogadores, com as demandas, porque o departamento jurídico fatalmente só perde hoje para o departamento financeiro em termos de atividade, né? Porque o trabalho é toda hora, cada um bate aí na porta e faz. Mas cada um daqui pode falar o que é que vocês acham do passado. A gente tem coisa velha também aqui, né? Alicerçar o presente para que amanhã, se a gente não estiver aqui, a pessoa só pegue e siga, né? Cada um de vocês pode falar aí. Na verdade é muito sazonal, porque a gente vive hoje o recesso do judiciário, mas nós sabemos que algumas ações estão chegando, ações trabalhistas inclusive, mas passamos o final do ano trabalhando nos pré-contratos e contratos de jogadores que estão chegando, não só os jogadores, como o nosso preparador físico chegou, nosso treinador chegou, nosso auxiliar do treinador, então assim, comissão técnica toda nova, jogadores novos, então a gente está readequando esses contratos, estamos readequando a análise dos contratos de patrocínio que vamos renovar, alguns outros não vão renovar. Nosso sócio torcedor, vamos fazer o nosso lançamento hoje, ainda passou por uma análise jurídica, então todos os contratos administrativos do Paysandu, todos os contratos com jogadores, entre particulares, enfim, passam pelo nosso jurídico. Claro que isso é sazonal, vai ter uma demanda a mais ou menos, mas enfim. As questões trabalhistas estão sob a ótica e o cuidado já estão acontecendo, né? O Paysandu fez muitos acordos ano passado, o Paysandu teve muita demanda ano passado, né? E alguns homologados, outros não, e outros que vão... Não, a questão do Hélio dos Anjos, ele de fato ajuizou, como todo mundo conhece, a ação contra o clube. E aí, agora, atualmente ele está no 2º grau, está em fase recursal e a gente vai para o recurso de revista que vai para Brasília. Então, esse é um dos casos em que ele não nos incomoda por agora, porque se vai para Brasília ele demora um pouco para voltar de lá, né? Então, no mínimo, vai levar um ano no recurso de revista, né? E aí, às vezes, isso é o que o leigo ou a pessoa que às vezes age de má fé também não entende. De fato, a gente tem várias ações trabalhistas no momento, mas que elas não vão nos deixar preocupados no momento em questão de pagamento. Porque são ações que ainda vai ter audiência, vai ser apresentada contestação, vai para recurso, vai para Brasília. Então, e se a pessoa, como o Dr. Bruno em outras ocasiões já falou, a pessoa pede 5 milhões, não significa que ela vai levar os 5 milhões. Cada um entra lá e pede o que quer. E aí a gente vai apresentar a nossa defesa e aí vai ser decidido. Então, o passivo trabalhista não necessariamente é de 15 milhões, né, como as pessoas acham que é. E isso é o valor da causa do que é pedido. O que foi, exatamente. E é o caso, por exemplo, do Hélio dos Anjos. Ele também teve, né, derrotas. A gente pediu na reconvenção, ele foi condenado, salvo engano, em danos materiais, não teve a justiça gratuita concedida e, enfim, a gente faz o nosso trabalho dentro do que da nossa possibilidade jurídica. O que eu sempre digo e eu falo para todos aqui, são profissionais, né, que trabalharam em prol do clube e quando buscaram o judiciário, talvez em algum exagero, né, estamos aqui para rebater esse exagero, né? É evidente que nós não misturamos essas coisas. É óbvio que eu reconheço no Hélio dos Anjos um grande profissional, como todos aqui reconhecem, né? Mas estamos aqui para defender os interesses do clube e estamos fazendo assim. E a questão não está tão fácil para ele, como talvez para nós também.
né? E isso, talvez, às vezes, até é bom para trazer uma possibilidade. Por que não, de repente, no futuro eu possa solucionar junto à sua advogada, né? E resolver essa questão? Afinal de contas, repito, é um profissional que tem um respeito com o clube tem um respeito com ele, mas as questões são discutidas. A questão do Pikachu pode ser... Quanto ao processo de árbitro Pikachu, em respeito, primeiro, à legislação, mas também ao que o presidente falou na última coletiva, o processo está sobre segredo processual, sigilo de justiça, como a gente costuma chamar. Então, por isso é imperioso que a gente se furte a não tecer maiores comentários. Por isso que o presidente falou na coletiva, e a gente reitera aqui, que está sendo trabalhado um pedido de retirada do sigilo processual para que possa, de fato, tanto o jurídico, mas também as pessoas, o processo ele se tornará, se possível, se o juiz assim entender, público, aí chegar a uma conclusão do que de fato está acontecendo. Até em respeito também à situação política, desportiva que atualmente está acontecendo. Agora, uma coisa é certa, o Pikachu não nos deve e o Paysandu não deve Pikachu. Não tem nada a ver a questão Pikachu. O Paysandu não deve a ele não deve ao Paysandu. Não tem nada muito a ver com isso. Quando o processo for aberto, as pessoas vão efetivamente entender. E aí talvez algumas pessoas que já passaram aqui por dentro do clube vão ter que trazer algumas explicações, mas é muito normal, é processo. Né? Fatalmente deve ter vindo mais. Por quê? Porque a administração anterior ela tinha uma forma de observar isso. Né? Foi um ano catastrófico. Né? E aí ele dá um reflexo muito negativo. Né? E, repito, se o contrato for efetivamente cumprido, nós não estaríamos falando nada dessa parte. Eu já passei algumas vezes na minha vida profissional aqui dentro do clube e já chegamos várias vezes à dívida zero do Paysandu. Só que a dívida zero, diferente de outros clubes, ninguém fazia festa. Por quê? Porque quando você comemora na segunda-feira, na quarta tem uma nova dívida. Né? Então, e o nosso objetivo talvez nesse momento não seja esse, porque está muito longe disso acontecer. Mas o meu objetivo como diretor jurídico à frente, quando fui convidado pelo presidente anterior e ratificado pelo presidente Tuma, é pagar todos os credores do Paysandu. Todos, sem exceção. Sem exceção nenhuma. Da pessoa mais simples ao maior valor. Agora, dentro das condições em que eu possa ainda operacionalizar o clube. Eis o motivo pelo qual hoje o departamento de futebol faz toda a movimentação e está tendo muito êxito nessa movimentação, porque a credibilidade voltou rapidamente. Né? Nós temos contatos aqui diariamente com ex-atletas que ligam, que perguntam, que questionam e a gente pede uma certa paciência, porque nós vamos pagar todos os credores do Paysandu. Pode me cobrar. Muitos atletas profissionais que saíram ano passado e ainda têm alguma pendência financeira com o clube, estão entrando em contato. Né? Com essa mudança administrativa, eles estão entrando em contato, nós estamos conversando. Conversamos com grandes, aí sim, verdadeiros ídolos do clube, né? Outros profissionais que passaram e deixaram o seu suor aqui em prol do Paysandu, e isso a gente reconhece. Né? Só que, se não tem, como é que eu vou fazer? Então, trazer este projeto ao presidente Tuma é o que nós estamos fazendo levantamento, fazendo apontamentos de quanto cada processo significa verdadeiramente o risco, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode cumprir, porque muitos processos e acordos foram celebrados na administração anterior, tá? Visando a resolução da questão, mas que tem pendências. Então, eu não vou ser aqui leviano de dizer que o Paysandu não deve, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que esta equipe aqui, enquanto estiver junto, nós vamos achar soluções para pagar todos os credores do Paysandu. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela sofre uma fiscalização, uma autuação e se observa uma determinada situação. Né? No caso do Paysandu, foi verificado que o Paysandu não estava pagando o salário até o 5º dia útil. Isso, né? E um outro de FGTS. Ele e 99% das empresas do Brasil. Porém,
por algum motivo que não me diz respeito, né, celebraram um TAC, né, se obrigando a nunca mais pagar o salário, Nunca mais atrasar um salário. E, obviamente, lá na frente, se verificou que teve algum atraso e foi aplicada uma multa milionária em cima. Né? Então, é a questão da austeridade que o clube precisa ter e tem que ter o assessoramento. Né? Então, o Paysandu vai se defender disso, o Paysandu vai negociar isso, o Paysandu vai afastar essa possibilidade, mas que é mais uma rusga, que é mais um problema que a gente vai trazer, e é um processo muito antigo. Né? É um processo que, para você ver como ele reflete com o futuro, que é o que nós não queremos, que em 2026, se você vem aqui entrevistar um presidente de 2040 do Paysandu e perguntar de algum reflexo, de alguma coisa que o presidente Puma possa ter feito. Então essa é o cuidado que nós temos com o clube. Com relação ao pagamento de parcelas, nós realizamos acordo com 90% ou mais de 90% dos atletas que estavam em 2025. E assim, eu mesmo fiz negociação, realizei o acordo de trabalho do valor referente à imagem. E assim, conseguimos um abatimento, conseguimos chegar num valor ok que o clube poderia pagar. Alguns, a grande maioria estamos pagando, outros precisamos pagar. Mas assim, o clube está construindo da forma que pode hoje e como o nosso diretor está falando, nós vamos honrar com o pagamento de todos esses acordos que fizemos. Se você perguntar se está em dia, eu acho que a maioria não está. Né? Mas é por uma questão lógica, pela tua própria pergunta, que foi muito pertinente. Quanto isso onera uma folha? Eu posso te dizer que ele onera 2 folhas minhas. Então ele me impede efetivamente de exercer o presente do clube. E se eu preciso transformar o meu presente em condição financeira para pagá-los, né, é absurdamente impossível. Não é factível, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos primeiro fazendo o levantamento, nós estamos estudando cada caso. Nós temos casos aqui de profissionais que nós estamos devendo, e o cara falou, não, estou sabendo que tem uma nova diretoria, quero renegociar isso, e paga tanto aí. E nós estamos mudando essa forma, que dá para eu sobreviver. Né? Hoje, na Série C, o Paysandu tem uma quebra de orçamento muito grande. Em que pese, o Paysandu, na minha visão, é um time de Série B de passagem na Série C. Então, ele precisa ter esta visão e este comportamento para o mercado. Né? E é o que nós estamos fazendo, tentando voltar essa credibilidade. O que a gente tem é, quem pede 10 leva que eu digo é R$1. Né? E quem pede 100, às vezes leva 90. Sim. Então é muito relativo isso, é muito relativo cada caso. Porque o clube, ele passou por um momento, ano passado, quando eu digo que foi catastrófico, foi desde o seu nascedor, desde o dia 1º de janeiro de 2025. Então nós tínhamos aqui uma conversa que a gente contava as horas para finalizar 2025, porque se vocês não têm ideia da quantidade de coisa que ainda estava chegando, tamanho 31. Né? Então, pronto, acabou como se fosse um portal. Então é tudo novo, hoje nós estamos querendo... Nós não temos uma preocupação com o processo. Se a perguntar, você tem preocupação com um processo? Talvez eu tenha com o mais simples, por exemplo, e de repente eu não tenho nada a comprovar. Sim. Sabe? Então, jogadores de futebol, isso eu preciso me dar em um minuto para eu te explicar. Futebol é caro. Futebol é caro. Não existe mais jogador para vir para o futebol do norte que aceite o valor de mercado. Para o cara vir jogar no futebol do norte, ele precisa acreditar no projeto, ele precisa ter a credibilidade do mercado aqui, e eles ainda assim aumentam 20%, 30% do que efetivamente eles recebem. Para fazer a regulação de todos os débitos na esfera estadual, municipal, até porque a gente quer ter essas certidões, isso vai possibilitar outros tipos de incentivo ao clube. Não vou longe, mas salvo engano, 2017, 2018, nosso clube estava com todas as CNDs e nós tivemos um apoio e patrocínio da Caixa Econômica Federal. Então, assim, o intuito, não vou entrar no mérito da Caixa,
Mas assim, o intuito é ter uma outra imagem de mercado, ter outro tipo de incentivo, e tudo isso vai fazer com que o clube venha a ter outros parceiros. E isso tudo vai fazer o Paysandu melhorar tanto para o mercado como não só de patrocínio, mas o mercado do futebol mesmo, que é o nosso carro-chefe. Os projetos vêm mais fácil para clubes que estão devidamente redondinhos, né? Aliado a isso, eu não tenho mais por que ter o meu medo, o meu receio de receber os dividendos que eu posso receber da CBF, que eu posso receber na minha conta sem dívida nenhuma, e principalmente pagar dívidas. Se existe a dívida estadual, se ela existe, ela está sendo empurrada há anos, chega uma hora que ela explode e ela me impede de trabalhar, né? Então, perceba aí uma coisa, eu tenho um valor para receber da CBF. Paysandu foi campeão da Copa Verde, né? Paysandu foi campeão, por sinal, nos últimos anos todos, né? Eu fico impedido de receber o valor, eu fico atrapalhado de receber o valor, ou seja, eu tenho que ter a minha vida e eu fico impedido porque eu não tenho certidão, porque eu tenho dívida estadual. Então, é um passo inicial da nova administração, né? Enquanto que outros podem pensar, não, vai botando isso para a barriga, vai botando isso para a barriga. Quando você resolve isso e consegue essa certidão, é uma vitória, porque são poucos os clubes que têm, né? Então hoje os projetos já abrem, né? Tu já começa a receber ligação. Por quê? Porque tu tem do futebol feminino, tu tem do futebol de base, tu tem a juventude aí fazendo natação. O Paysandu não é um time de futebol, o Paysandu é um clube desportivo, né? Então 51% da população paraense torce para esse time. Mas fora isso, você precisa dar condições para ele funcionar. Aqui é uma empresa. O departamento jurídico não decide isso, né? Se por acaso vier da diretoria de futebol que o jogador X merece pagar aquele valor lá, o máximo que a gente pode fazer é sugerir não, como já aconteceu, tá? Como já aconteceu, e eis o motivo pelos quais se demorou muito para se anunciar alguns jogadores. Por quê? Porque a tratativa naquele momento do final do ano passado era bem difícil. O Paysandu era talvez não muito bem quisto e visto no mercado. Em uma semana, com os trabalhos de todos, a coisa mudou. Então, para quem toma conta dos contratos, que são eles, né, eles trocam a ideia. O Paysandu tem um modelo de gestão, onde ele não abre mão. Então, se você não sabe, teve jogador que não se adequou. Siga o seu caminho, né? Financeiramente estava bom, estava ótimo, mas queria alguma coisa ali por fora, não passou no nosso crivo. A gente sugeriu, o departamento de futebol pegou e não abriu mão. Então, o próprio Marcelo, que está à frente das negociações junto com toda a antiga comitê e agora a diretoria de futebol, todos eles nos ouvem. Tem o doutor Maia, que é da área jurídica, que facilita muito, que ele vê o absurdo, ele vai lá e bate pé. Então, a gente está tentando muito, e se Deus quiser, a gente não vai entrar em 2026 nos desesperos dos anos anteriores, onde você fazia contratações loucas, tentando evitar um rebaixamento, né? Então, se Deus quiser, a gente passa por isso. Passa na mão deste rapaz tudo, e ele traz, só para tu entender, tu pegas o contrato que vem de lá, ele vem de lá e esta cláusula não, esta cláusula eu sugiro isso, esta cláusula eu sugiro aquilo. Porque é importante tu entender o seguinte, eu não estou numa série B, eu estou momentaneamente numa C. Significa dizer que eu sou a possibilidade de perder atleta. Quando um time da B ou da A tiver com dificuldade no campeonato desse ano, ele vai buscar onde? Em mim. Se eu faço um contrato fraco, eu perco esse cara no auge do campeonato. E foi o que fizemos ano passado. Sim. No meio da temporada, nós fomos atrás de alguns jogadores da C, recebemos algum da D. A janela do Mundial de Clubes. Então, tem um time lá, eu acho que era o Itabaiana. Nós tiramos 3, 4 jogadores. O que aconteceu no Itabaiana? O Wendel, salvo engano, o Wendel veio do Itabaiana. Só um exemplo, rápido. Então nós secamos um time por conta do quê? O contrato não estava bem seguro. É o que a gente tenta fazer, é o que a gente tenta prever, sem onerar o clube. Nós tivemos, me lembra o que você me falou que nós tivemos? Nós tivemos ano passado, fomos atrás... Não precisa falar o nome das empresas, mas... Nós fomos atrás de empresas e pessoas
que estavam Devendo ao clube. devendo ao clube e nós Que- fomos atrás. quebra E- de contrato. quebra de contrato. São empresas, às vezes, que acham que pelo fato do Paysandu ter passado várias rodadas na zona de rebaixamento, podiam se dar o direito de quebrar o contrato, de parar de pagar patrocínio Gente, ou outras coisas. A gente ia lá, demandava e conseguimos dinheiro pro clube. E é uma promessa aqui que é feita, a depender, claro, da diretriz de todos, que as empresas que quebram o contrato com o Paysandu vão ser acionadas extrajudicialmente, judicialmente, e os valores que são devidos vão ser recuperados. E são valores de centenas de milhares. Porque o Paysandu cumpre, entendeu? Nessa reta final de ano, nós temos uma empresa agora, nesse final de ano, que nós ajuizamos com uma ação de quase R$500 mil. Vamos ajuizar agora com mais uma ou duas, com mais uma de mais R$500 mil, outra de mais de 200 mil, e se esse dinheiro entra para os cofres do clube, já é Ou alívio seja, financeiro. o Paysandu não é só devedor, o Paysandu também é credor.